Por isso nós falamos sobre fazendo as pazes com o trabalho, fazendo as pazes com o corpo, fazendo as pazes com a família. E semana passada eu iniciei essa mensagem falando sobre fazendo as pazes com a igreja. Eu quero ler 2 textos, João capítulo 12, é o primeiro. Nós vamos ler a partir do verso 1. João capítulo 12, verso 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Verso 4, mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Agora vá para, por favor, Marcos capítulo 14, Evangelho de Jesus, descrito por Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1 de novo, diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Verso 3, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por quê esse desperdício? Verso 5, ele poderia ser vendido por 300 denários, o dinheiro dado aos pobres. E o repreendiam severamente, dizendo: deixa em paz, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Fale para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: a resposta de Jesus, registrada por Marcos, é essa. Por quê? Não, fala. Por quê? A estão perturbando. Ponto. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, tua palavra foi lida e eu declaro que todos vão entender. Fale conosco, trate aos nossos corações, que o Senhor possa ser glorificado através dessa mensagem, que o Senhor possa ter liberdade no nosso meio. Faz o que nós não podemos fazer, faça infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que essa palavra venha a ser uma palavra prática, didática e profética, e que de verdade nós não venhamos sair daqui da mesma forma, mas venhamos sair daqui transformados. Completa a obra em nós, sonda o nosso coração e vê se há em nós um caminho mau, endireita as nossas veredas, e que nós, pela honra e glória do nome de Jesus, possamos ser exemplo para esta sociedade. Que esta mensagem venha causar uma cosmovisão, uma metanoia, e que, por favor, Jesus, o Senhor, o nome seja glorificado. Eu te agradeço e peço isso ao Pai, através do Espírito Santo, no nome de Jesus. E a igreja diz: você pode aplaudir a Jesus pela palavra dele? Pesquisa rápida de campo. Quem estava aqui na semana passada? Levante a mão pela manhã, por favor. Ótimo, pode abaixar. Semana passada, pela manhã, eu comecei essa mensagem fazendo as pazes com a igreja, e eu comecei a falar com você sobre o que não é igreja. Então, semana passada aprendemos que igreja não é empresa. Por que igreja não é empresa? Porque você não vai na empresa, para a empresa, por mais que você faça o que você goste, a tua profissão é o que você ama, mas você não vai para a empresa simplesmente por prazer. Você vai para a empresa
por algo chamado salário. Você vai porque no final tem o faz-me rir. No final tem o dinheirinho na conta. E se não tiver o dinheiro na conta, você vai para outra empresa. Você procura outro local. Você procura um outro tipo de renda para você. Sim ou não? Sim. E não é pecado isso, tá bom? Só que quando você transiciona isso para o teu relacionamento com a igreja, você começa a tratar isso como empresa, você vem para cá para receber também. E se você não receber, o que você faz? Você levanta, vai embora e procura uma outra igreja ou uma outra empresa para ver se você recebe. Aí os anúncios dos cultos, os anúncios, os portfólios, os cartazes para trazer gente para a igreja é esse. Você que está doente, vem para receber cura. Você que está desempregado, vem para ficar rico. Você que está talvez encalhado e não casa, vem que tem unção para desencalhar você. E aí você vai querendo receber alguma coisa. Mas igreja não é ir para receber algo. Igreja é ir porque já recebeu o que era necessário. Então guarda isso no teu coração. Você não pode vir aqui atrás de algo. Você tem que vir aqui por alguém chamado Jesus Cristo, que não tem obrigação nenhuma de fazer algo novo para você, pois por aquilo que ele tinha que fazer, ele já fez, que foi dar todo o sangue dele na cruz do Calvário, te deu acesso ao Pai, e hoje você pode ter a garantia de uma eternidade. Então isso aqui não é empresa para vir por causa de salário ou para receber. Isso é igreja que você vem porque já recebeu. Amém. Falei para você semana passada que igreja não é elevador. Fale para alguém, diga assim, isso aqui não é um elevador. Por que isso aqui não é um elevador? Porque se você já pegou um elevador com alguém que não conhece, pois geralmente é assim, você não tem vínculo, você não tem comunhão. Ambos estão subindo, mas não se suportam. O papo do elevador é o mais constrangedor possível. Pergunta de tempo, pergunta se vai chover, perguntas nada a ver, porque nós não queremos mostrar a nossa intimidade. No elevador, você não diz, estou com um problema no casamento. Ah, se faz isso, toma cuidado, tá, gente? Esse nível de carência seu precisa ser tratado, calma aí. No elevador você não vai dizer, rapaz, acabei de perder o emprego, estou desempregado, estou precisando de dinheiro. Não, porque você não conhece, você não tem vínculo. Ainda que todos estejam subindo, ainda que todos estejam indo para cima, talvez você não tenha vínculo com aquela pessoa. E quando você transiciona isso para a igreja, você quer subir para o céu, igual a pessoa que está do teu lado, mas você nem sabe o nome dela, porque você não quer ter convívio com ela, você não quer ter intimidade com ela. Só que isso aqui não é elevador. Por isso, se você não fez, faça agora. Se apresente para a pessoa que está do seu lado e diga, prazer, meu nome é esse. Não fala isso, fala seu nome, né? Isso. Pelo amor de Deus. Teve gente falando, meu nome é esse. Não, seu nome é Romualdo, Mateus. Preste atenção. Isso aqui não é elevador que você está subindo para um mesmo destino e não quer ter vínculo, não quer ter convívio. Isso daqui também não é hospital. Falei isso semana passada. Por quê? Isso aqui não é hospital. Porque você não vai para o hospital por prazer, você vai para o hospital por emergência. Se você é assim como eu, você tenta resolver tudo na base do remédio. E toma isso, toma aquilo, faz um coquetel, faz um negócio terrível. E toma, e tudo que estão falando você vai ingerindo para tentar resolver. Aí, se não resolver, você vai para a farmácia. E se tiver um farmacêutico de bairro que não pede nem prescrição, não pede nada, nem atestado, ele te dá uma injeção ali e você fala, não, é suficiente. Para se não resolver assim, aí você vai para o hospital, porque o hospital você trata como um ambiente de emergência. E é interessante, porque depois que você recebe a cura no hospital, você não fica lá. A melhor coisa que pode acontecer para alguém que está no hospital é algo chamado alta. Não é verdade? E tem crente chamando isso aqui de hospital. Não vê a hora de receber a alta para ir embora. Só que isso aqui não é hospital. Fale para alguém, diga assim, isso aqui não é hospital. Porque se você tratar isso aqui como hospital, você vai vir só por emergência. Só quando o negócio fica ruim. Por isso que tem crente que não pode melhorar. Não pode. Porque se melhora, vai embora, Deus fala, não, deixa aí, dá um desemprego para ele. Isso. Agora uma doencinha, isso. Fura o pneu do carro dele, vai. Tem crente que só vive de prova. Tem gente que só vive doente. Por quê? Porque se curar, vai embora. Então Deus diz, quer tratar como hospital? Se tratar como hospital, você vai sempre viver doente.
Fale para alguém que está perto de você e diga assim: para não viver sempre doente, não trate isso como hospital. Isso daqui também não é um restaurante. Isso deu mal bafafá nessa última semana que eu falei isso. Por que isso aqui não é um restaurante? Porque é restaurante que você vem, senta para te servirem. Se não te servirem como você quer, se o prato não for do acordo do teu gosto, se você não gostar do ambiente, você fala: eu não volto mais nesse restaurante. Aí tem gente que quer tratar isso aqui como restaurante. Você vem, quer sempre ser servido por alguém. Se alguém não te der um sorriso lá fora, se alguém não te der uma bala, se alguém não te falar: olha, que bom que você está aqui. Ai, o tratamento aqui é diferente, olha. Se não te colocarem no melhor lugar, se não colocarem você sentado, se a cadeira não for estofada, se o ar não estiver ligado, se tudo tem que ser conforme você vai avaliando. Aí você avalia o garçom, você avalia o ambiente e avalia a comida. Aí o pastor talvez não foi tão bom como você queria na pregação, na hermenêutica, na comunicação, na homilética. Aí você levanta e diz: não gostei. Ah, mas quem disse que o culto é para você? Bem, eu não gostei. Aí você quer avaliar o culto. 5 estrelas. Ah, teve cura, teve ressurreição, teve 5 estrelas. Aí eu volto. Não. O pastor falou a palavra errada. 3 estrelas. Irmão, isso aqui não é restaurante, não. Que você está aqui para sentar, para ser servido, para ser alimentado, e se não gostar do prato, você levanta e vai embora. Então, pastor, o que é isso? Se isso aqui não é empresa, se isso aqui não é elevador, se isso daqui não é um hospital e nem um restaurante, o que é isso? Isso é família. Falei isso semana passada. Você escolheu tua família? Escolheu? Tem gente que escolheu. Você escolheu tua família? Não escolheu tua família. Você escolheu teu pai? Escolheu tua mãe? Escolheu teu irmão? Não. Você não teve o direito de escolher tua família. Isso é importante. Por quê? Porque família é assim. Não foi você que escolheu, alguém escolheu por você, tua vida estava boa como filho mais velho, primogênito, aí o pai veio: olha, tem uma notícia para te dar, vai vir um bebezinho. Aí você fala: ei, vamos dividir o mesmo quarto, vamos dividir as roupas, vamos dividir agora tudo, o presente que era só para mim, agora não é só mais para mim, eu vou ter que compartilhar com um outro intruso, um outro o que veio depois. Isso aí se chama irmão, e geralmente é assim. Aí vem o irmão que começa a ter toda a atenção, vem um irmão que começa a ter toda a regalia, porque ele é menor, e aí você não pode fazer o que você fazia sozinho, aí você vai sair, tem que levar o irmão, leva ele, tá? Tem que ir com você. Aí você começa a namorar, uma forma do pai blindar você para não cair, o pai fala: leva o menino, leva o seu irmão, leva o meu mais novo, tem que levar. É a velhinha. E aí ele que blinda, aí ele fica lá, vai sentar no cinema, ele senta no meio, é você, o irmão e a menina. É um negócio impressionante. Mas o que é isso? Isso é família. Glória a Deus. Meu irmão, isso aqui a gente vai ter que se suportar até Jesus voltar. Fale para alguém, diga assim: mas é melhor estar nesta família do que viver como órfão lá fora. Pastor, mas o que tudo isso tem a ver com o texto que você leu? Tudo. Porque João 12, Marcos capítulo 14, é o resumo do que é a igreja, esta família. Porque vai falar de 6 personagens. Quantos? Semana passada eu comecei. Marcos capítulo 14 vai dizer o que João não registra. De quem é a casa? A casa é de um homem chamado Simão, conhecido como o leproso. Ou seja, todos os comentaristas bíblicos vão chegar num consenso. Se esse homem é chamado de Simão leproso, não é apelido, não é um gesto carinhoso. Não é um negócio, é a mesma coisa que você colocar um apelido dele de fedido. Não, o apelido dele, como é o apelido dele? É doente. Chama o doente, vem doente. Não é um apelido, não é um gesto carinhoso. É algo que ele ficou conhecido pelo passado dele. Provavelmente tinha lepra, mas agora por ter uma casa, por ter convívio, por Cristo estar ali naquele ambiente, não só Cristo, mas como o texto diz, muitas pessoas estavam naquela mesa, é alguém que tinha lepra, mas foi curado. Então a primeira coisa que você tem que entender sobre igreja é lugar de gente que tem passado complicado.
Meu irmão, se você, a pessoa que está do teu lado, contar o passado dela para você, só dá uma olhada para ela. Você vê ela assim agora, bonita, cheirosa, mas não foi sempre assim não. Não. Você vê agora aí, ó, com uma boa aparência, vestido, bonito, mas não foi sempre assim não. E quem aqui nunca foi leproso? Por que nós julgamos o Simão? Porque esquecemos que também já fomos. O julgamento contra o Simão é esquecer de onde Deus me tirou. Por isso que eu gosto quando Deus vai falar com o profeta sobre Israel, Jeremias, levanta e desce na casa do oleiro. Eu quero te mostrar como é que funciona o meu relacionamento com vocês. Como é que é? É barro, e barro você não acha na loja, barro você não acha, você acha lá no charco. Você tem que correr atrás, é num lugar sujo, é num lugar imundo. É de lá que vem o barro, e aí ele tem que tirar do lugar sujo, imundo, e começa a formar algo bonito. É interessante por quê? Porque tem gente aqui que se esqueceu que é barro, se esqueceu de onde Deus tirou, acha que é barro premium, barro exemplar. Meu irmão, Deus te tirou do charco, da lama, da sujeira, mas isso que é poderoso, quando Ele tirou você do reino das trevas, transicionou você para o reino da luz, e agora olha aí esse vaso bonito, e não é sobre o vaso bonito, é sobre o que está dentro do vaso, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, uma preciosa presença chamada Espírito Santo. Então antes de você julgar um barro fedido do passado de alguém, lembra que você também já esteve lá, e o mesmo oleiro que tirou ele do charco, ele da sujeira, também tirou você, meu irmão. Agora preste atenção, igreja é um lugar de Simão, pessoas com passado complicado, mas igreja também é lugar de Marta. Fale para alguém, diga assim, aqui é lugar de Marta. E aqui é o lugar de Marta por quê? Porque se tem uma mesa, se tem jantar, se tem ambiente onde estão sendo servidos e a comida está sendo posta, é porque alguém decidiu abrir mão de estar sentado para oferecer aquele ambiente. É por isso que eu gosto da diferença entre a Marta de Lucas 10 para a Marta de João capítulo 12. O pastor Eduardo pregou muito bem na conferência, fez uma ótima explicação. E eu que passei o esboço para ele, aleluia. Quando ele faz essa analogia entre a Marta que outrora está servindo e reclamando, dizendo, não te importas que a minha irmã Maria esteja no teu pé, participando do culto aí, e eu servindo sozinha. Perceba que o problema não é servir, voluntários, preste atenção nisso. O problema não é servir, o problema é a motivação do porquê você está servindo. Porque em Lucas 10 é uma mata ranzinza que quer provar valor porque serve. Em João capítulo 12 é alguém que já entendeu o propósito dela e não tem problema de abrir mão do lugar, não tem problema de abrir mão da cadeira, não tem problema de abrir mão do conforto para levantar, pegar uma bandeja, ir para a cozinha, preparar a comida. Eu acho maravilhoso, porque falava isso para a equipe da cozinha. Eles fizeram até um churrasco depois da conferência. Por quê? Porque enquanto nós estávamos na conferência aqui recebendo, tinha uma Marta lá dentro daquela cozinha apertada, que ouviu uma, duas, de 10 ouviram 2 pregações. E é por que aconteceu tudo isso? Porque teve gente que abriu mão do conforto para preparar esse ambiente. Eu quero declarar, nós seremos como esta igreja de Marta, que não tem problema de levantar para servir. Se nós formos esta igreja, essa cidade é transformada. Se nós formos esta igreja, este bairro é transformado. Se nós formos esta igreja que não está aqui para se servir desta cidade, mas para servir esta cidade, eu declaro que Rio Claro será transformada por uma igreja que serve a comunidade. Provoque alguém que está perto de você, diga assim, é bom ser Maria, mas precisa ser Marta. Por que escolher uma das duas se você pode ter o melhor das duas? Não precisa ser só Marta, não precisa ser só Maria. A Dai hoje está aqui sentadinha, sendo Maria, mas outrora já foi muito tempo Marta lá dentro. Então entenda uma coisa, o que é mais interessante para você que serve ou quer servir, está no ID, é equilíbrio. Fale para alguém, diga assim, equilíbrio. A igreja é um lugar de gente que serve. Terceiro, a igreja é um lugar de gente que adora. No meio desse percurso, Jesus na mesa, Marta servindo, Simão sendo o anfitrião da casa,
Vai agora entrar uma mulher, que Marcos não diz o nome, mas João diz. Maria entra sem ser convidada. Falei para alguém, diga assim, adoração não precisa de convite não, meu irmão. Não, fala mais forte, diga assim, adoração não precisa de convite. Ah, como é difícil para o ministro, para o pastor, para alguém que está aqui fazendo talvez um momento da adoração, ter que insistir para você levantar a mão. Levante a mão se você não levanta. Ah, dá um glória a Deus se você não dá. Mas é interessante porque a adoração não precisa de convite. Você entra porque você entendeu, Jesus está na casa. Se Jesus está na casa, eu preciso estar lá. Mas não preciso estar lá apenas para estar presente. Eu preciso estar lá para adorar. Enquanto está acontecendo esse jantar, Maria entra com frasco de nardo puro. Tem cadeira para ela? Não tem, mas tem pé. Isso que é maravilhoso, porque gente que vem atrás de cadeira não quer ser um verdadeiro adorador. Gente que quer cadeira com nome não quer ser verdadeiro adorador. Agora, se você veio adorar a Ele, pode faltar cadeira, mas não vai faltar os pés dele aqui nessa manhã. Pode faltar lugar para sentar, mas não falta lugar para adorar. Eu vim dizer para você, essa é a igreja que você pertence. Aonde, pastor? Que talvez não tenha o seu nome, talvez não tenha lugar, mas vai ter uns pés para você adorar. E se você trouxe um frasco de nardo puro, eu desafio você agora, por alguns 30 segundos, derramar esse frasco com uma adoração simples, inédita e que flua de dentro de você. Vamos lá, Igreja Nova, existe uma adoração que alguém veio entregar aqui? Existe um frasco que alguém veio quebrar aqui? Ou eu vou precisar insistir para você dar glória? Ou vou precisar insistir para você repetir a oração? Flua agora por alguns segundos, quebra o frasco, muda o ambiente com a tua adoração. Ai, tem alguém comigo aqui nessa manhã? Tem alguém que veio adorar a Ele? Tem alguém? Cadê você que veio adorar a Ele? Aonde estão as Marias que vieram trazer frasco de nardo puro para quebrar aos pés deles? Por isso que o segundo valor da Igreja Novo, de 7 que temos, o segundo valor é a adoração, é a nossa paixão. Repita comigo, adoração é a nossa paixão. Por que adoração é a nossa paixão? Porque quem está apaixonado não mede esforço. Quem está apaixonado não mede consequência. Quem está apaixonado não liga para a opinião alheia. Não precisa de necessidade de aprovação. Não é necessária a aprovação dos homens para fazer. Eu vim declarar sobre a sua vida. Chega um tempo que você precisa parar de seguir a liturgia e fazer o que Deus está te mandando. Chega um tempo que você precisa quebrar o frasco. Chega um tempo que você precisa desfazer da liturgia e dizer, eu não recebi convite, não me chamaram, mas se Ele está na casa, é aonde eu tenho que estar. Existem os pés de Jesus aqui. Muitos querem as mãos para operar milagres, mas existe uma igreja que veio atrás dos pés de Jesus, não para receber, mas porque já recebeu o que precisava. Ah, tem alguém comigo aqui nessa manhã? Eu estou sentindo Ele nesta casa. Ah, se você veio, glorifica Ele por alguns segundos aí, pelo amor de Deus. Reage aí, igreja. Aleluia. Pastor, por que eu preciso adorar? Porque ambientes mudam quando alguém decide se entregar de verdade. Ambientes mudam quando alguém decide se entregar, se desfazer, quebrar o frasco. Ela não foi convidada, não teve carta, não teve convite, ninguém chamou ela no WhatsApp, ninguém disse, olha, vai ter culto. Não. Ela não precisou disso. Meu irmão, pelo amor de Deus, chega uma hora que você precisa crescer na fé. E se não te colocarem no grupo do WhatsApp, e se não te mandarem mensagem, e se você não viu o tráfego pago no Instagram, mesmo assim você tem que ir aonde Jesus está. E se Jesus está aqui, se você veio por Ele, eu desafio você a se manifestar de alguma forma numa adoração genuína. Ah, Ele está aqui, Ele está aqui. Ela quebra o frasco. Ela quebra a liturgia. Ela desfaz o que estava programado. Ei, ninguém chamou você para fazer isso, mas eu não preciso de convite quando Ele está na casa. Eu não consigo me controlar quando Ele está na casa. Eu não consigo me conter quando Ele está na casa. Eu não consigo seguir o protocolo quando Ele está na casa. Alguém já percebeu que Ele veio nessa manhã? Ou você vai perceber só no próximo culto? Alguém já entendeu que Ele veio nessa manhã? Então quando Ele está na casa, eu não consigo seguir o meu protocolo. Quando Ele está na casa, eu não consigo seguir a programação. Quando Ele está na casa, eu faço o que Ele está conduzindo a me fazer. Mas vão criticar, mas vão se levantar, mas vão falar, deixa, eu não estou fazendo para eles, eu estou fazendo para Cristo. E se Cristo não está incomodado, eu continuo. Se Cristo não mandou parar, eu continuo. Veio alguém aqui nessa manhã para adorar a Ele, que não precisa da aprovação dos homens, mas só precisa dos pés de Jesus Cristo. Uau.
A igreja precisa de Marias. Maria é esta mulher. A palavra diz que quando ela quebrou, encheu toda a casa. O perfume. Alguém trouxe um perfume diferente hoje. Enquanto todo mundo está sentado para tentar reconhecer aos olhos do Cristo que está sentado na mesa, existe alguém que não está ligando se não tem cadeira cativa, se não tem nome na porta, se não tem vaga privativa, ela vai para os pés. Fale para alguém, diga assim: a igreja é esse ambiente que tem um Simão com passado complicado, uma Marta que serve preparando o ambiente, e uma Maria que adora, mudando o ambiente com adoração. Isso é igreja. Mas igreja não é só o lugar de pessoas com passado complicado. Igreja não é só o local de pessoas que servem, nem apenas o local de pessoas que adoram. O quarto personagem que se destaca está em João capítulo 12. Eu gosto quando João vai dizer assim no verso 1. Pode colocar o verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Como é o nome do lugar do ambiente? Como é o nome do lugar? Como é o nome? Onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. 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 Eu gosto disso porque há uma grande diferença do verso 1 para o verso 2. Verso 1 está dizendo, alguém estava morto e está vivo. Tá, mas aonde está esse que recebeu um milagre tão grande, de outrora está morto e agora está vivo? Verso 2 diz, e ali prepararam um jantar, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. O que é a igreja? Igreja é o lugar onde pessoas estavam mortas para o pecado e voltaram a ter vida e vida em abundância. Igreja é esse ambiente onde nós não merecíamos por nós mesmos ter acesso. Igreja é esse ambiente onde, se fosse depender de nós, nem estaríamos aqui. Mas Ele decidiu entrar no local mais morto, mais sujo, mais fedorento da minha vida. Ele libera uma palavra dizendo, remova a pedra. Pessoas de proximidade, pessoas próximas a mim dizer, não tire a pedra porque já faz 4 dias, já está fedendo. Então esse é o Cristo desta casa que diz, para você está fedendo, mas para mim vai voltar a vida. Remova a pedra. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem viver o novo. Lázaro, vem voltar à vida. Lázaro, você estava morto. Lázaro não tinha mais jeito. Lázaro era impossível. Mas quando Cristo chega na igreja, se tivesse alguém para receber esta palavra, o que é a igreja, pastor? Igreja é esse ambiente onde nós estávamos mortos para o pecado, mas Ele entrou na nossa rota, mandou tirar a pedra, nos trouxe para fora e hoje estamos sentados na mesa dele. A igreja é um testemunho vivo do poder de Jesus. A igreja é um testemunho vivo do poder de Jesus. Eu declaro que nós vamos voltar a ouvir com mais intensidade. Pastor, você não tem noção quem é essa pessoa que está aí dentro da igreja. Esse aí fazia tantas coisas. Esse aí já estava morto. Esse aí já estava desenganado. Esse aí ninguém acreditava. E agora onde é que ele está? Está sentado na mesa com Jesus. Está sentado na mesa. Eu vim dizer uma palavra profética. Nesse ambiente onde tem um Simão com passado complicado. Nesse ambiente onde tem uma Marta que prepara com o serviço. Nesse ambiente onde tem uma Maria que muda o ambiente com a adoração. É um ambiente onde Cristo manifesta o poder da ressurreição. Porque isso aqui é o resumo mais lindo da soterologia. A doutrina de salvação está sendo manifestada agora nesse culto. Por quê? Porque Lázaro é aquele que estava morto.
Agora preste atenção, João capítulo 12, verso de número 37. João capítulo 12, perdão, João capítulo 11, verso de número 55. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais da Páscoa. Continuavam procurando Jesus, e no templo, perguntando uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele vai vir à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, que o pudessem prender. É interessante, porque no verso de número 45 do mesmo capítulo, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Olha que interessante. O menor versículo do Novo Testamento, João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. Fale para alguém, diga assim: Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Chorou porque Lázaro estava morto, mas já ia ressuscitar. Chorou porque Marta não acreditou no milagre. A minha concepção, João Margarido, que interpreta desta forma: o choro de Jesus, do verso 35 de João capítulo 11, está totalmente atrelado a João capítulo 11, verso 45. Jesus chora, por quê? Porque ele sabe que se ele fizer aquele milagre, depois dali, só tem um destino, chamado cruz. Pastor, me explica, te explico. Só existem 3 milagres de forma messiânica. 35 milagres Jesus opera. Quantos? Vamos lá, quantos? Dos 35 que ele opera, 3 são messiânicos. O que é 3 ser messiânicos? 3 apontam para o Messias. Quais são eles? A cura de um cego de nascença, o andar sobre as águas e a ressurreição de um morto depois de 4 dias. Por que que esse milagre é messiânico? Porque ninguém, eu falei? Ninguém tinha realizado. Ninguém tinha curado um cego de nascença. Ninguém tinha acreditado, visto alguém andar sobre as águas. Ninguém tinha visto alguém ressuscitar um morto. Elias ressuscitou. Eliseu trouxe ressurreição. Mas ressuscitar alguém depois de 4 dias era impossível. Então, quando todos viram um Cristo que ressuscitou alguém depois de 4 dias, eles começaram a entender: isso não é um profeta apenas, isso aí não é apenas um homem que carrega um poder, isso aí não é alguém milagroso, isso daí é o Messias, é o Filho de Deus. Pastor, e aonde você quer chegar? Eu já cheguei. Foi a escolha de ressuscitar Lázaro que levou Cristo para a cruz, porque isso é a doutrina da salvação. O que? Um Cristo que decide morrer para que os seus amigos voltem a ter vida. Um Cristo que decidiu morrer. Ele sabe: se eu ressuscitar Lázaro, quem morre sou eu. Se eu trazer vida para Lázaro, quem morre sou eu. Então esse é o ambiente. Que ambiente? Pessoas que estavam mortas, mas têm vida. E nós só temos vida porque ele estava vivo e decidiu morrer. Esta é a graça. Esse é o maior milagre. Este é o maior privilégio do Evangelho. O que? Não estamos aqui por merecimento. Estamos aqui porque ele decidiu morrer para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Aonde estão os amigos de Cristo aqui nessa manhã?
Agradeça a Ele por alguns segundos. Fica de pé no seu lugar. Pastor, parou no quarto personagem. Parei. Mas para não me alongar para a próxima semana, porque eu preciso seguir essa série. No final dessa série a gente encerra. E eu quero falar com você um outro tema semana que vem. 5 minutos eu encerro esta mensagem. Tem um Simão que tem um passado complicado. Tem uma Marta que prepara o ambiente com o serviço. Tem uma Maria que muda o ambiente com a adoração. Tem um Lázaro que outrora estava morto, mas agora tem vida e está na mesa. O ambiente está muito lindo, sim ou não? Não está bacana esse ambiente? Imagina esta igreja. Quem congrega na Novo? O Lázaro, estava morto, está vivo. Quem congrega na Novo? O Simão, que era leproso e agora está curado. Maravilhoso. Diga para alguém que assim, mas igreja não é só isso. Quinto personagem que nós vamos ver agora. Um homem chamado Judas. Porque a igreja sempre vai ter críticos. Preste atenção. Não saia desta igreja porque alguém criticou você. Não. Não saia desta igreja porque alguém falou de você. Saia desta igreja por questões teológicas. Saia desta igreja por questões litúrgicas. Saia desta igreja por questões geográficas. Saia desta igreja se você não concorda com a minha teologia. Saia. Saia desta igreja se você não gosta da liturgia. Saia. Saia desta igreja se a questão geográfica, pastor, eu não consigo estar aí. Amém. Mas não saia daqui porque um Judas criticou você. Porque até na igreja de Cristo tinha Judas. Não venha com este argumento fraco dizendo, eu não vou para a igreja porque tem gente imperfeita. Eu não vou para a igreja porque tem gente falha. Não, 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 não. Isso é um argumento fraco, de gente com mente fraca. Não, 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 não. Eu não vou lá porque tem muita gente falsa. Não tem problema, tem espaço para você. Pode vir mais um. Porque se você achar que esse ambiente é um ambiente que só tem um Simão com passado, que só tem um Lázaro que estava morto, que só tem a Marta, que só tem a Maria, meu irmão, desculpa, deixa eu descortinar isso na tua mente, deixa eu desfazer esse conceito errado. Esse ambiente aqui sempre vai ter um Judas. E quem é Judas? Judas é aquele que anda, que senta, que parece, mas que não tem o coração. Mas não se preocupa, Judas se revela sozinho. Judas se revela sozinho. Sabe o que é maravilhoso? É que Maria não saiu da igreja de Cristo por causa de Judas, mas Judas saiu da igreja de Cristo por causa de Maria. Então se você veio aqui para adorar, deixa que o Judas vá embora, mas continue nesse ambiente. Pastor, mas falaram de mim. Também falaram de mim. Pastor, mas me criticaram. Também me criticaram. Pastor, então o que me faz não sair deste ambiente? O sexto personagem. O que me faz não sair deste ambiente? Tem mais um personagem. A Bíblia diz: e Jesus estava na mesa. E Jesus estava na mesa. E Jesus está... Eu vim dizer, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Pode ter gente com passado complicado. Pode ter gente servindo, gente adorando. Pode ter gente que estava morta e voltou à vida. Pode ter Judas criticando. Mas eu estou aqui por ele. Eu estou aqui por ele. Quem veio aqui por ele? Essa igreja não é sustentada por pessoas perfeitas. Essa igreja é sustentada por um Cristo que é perfeito. O cabeça desta casa, deste corpo. Quando você coloca pessoas no centro, você se frustra. Quando você coloca Jesus no centro, você permanece. Eu vim dizer, sabe o que deixa mais o inferno furioso? É isso.
é que vai ter gente criticando, é que vai ter gente com passado complicado, é que vai ter gente fazendo uma adoração extravagante, mas nós vamos continuar neste ambiente. Por quê? Porque Jesus está aqui. Em outros tempos, quando você era mais novo, quando o transporte era mais escasso, nós dizíamos assim: procure a igreja mais perto da tua casa. Essa era a realidade. Não tinha carro, não tinha Uber, não tinha moto elétrica, não. Hoje eu te aconselho: procure uma igreja que tenha Jesus no centro. Procure uma igreja que Jesus está na mesa. Porque se faltar o João, se faltar o Gabriel, se faltar o David, se faltar o Mateus, pode continuar acontecendo o culto, mas se ele não estiver aqui, apaga a luz, fecha a porta, vamos embora. Eu consigo discernir quando ele está no ambiente. Ele está aqui. Com seus olhos fechados, eu quero que você feche os olhos, coloque as mãos sobre o teu coração.